Sr. Presidente da Câmara, Sr. Diretor Regional dos Assuntos Culturais, Sr. Presidente do Secretariado Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, Srs. Oradores e Moderadores, minhas senhoras e meus senhores. Mais uma vez, estamos aqui para mais uma edição desta Conferência Anual do Turismo e, portanto, só isso, já na sexta edição, penso que é bastante relevante. Normalmente as iniciativas têm a dificuldade de ter follow-up e follow-up durante 6 anos. Já é alguma coisa em Portugal. Tenho vindo aqui algumas vezes, mesmo antes de ser bastonário, como convidado, e sei perfeitamente que esta audiência e este público se repetem ano após ano e, digamos, é muito encorajador para quem organiza e para quem colabora gentilmente, seja como orador, seja como moderador, e também para os apoiantes, porque, tal como o Dr. Eduardo Jesus disse, se não tivéssemos esses patrocínios, esses apoios, era impossível realizarmos a conferência. Uma palavra também ao trabalho que a Direção Regional da Madeira faz ao longo do ano, não é apenas da conferência, nomeadamente o Dr. Eduardo Jesus, mas também todos os seus membros, não só os que trabalham na própria delegação, que, como imaginam, são pouquíssimos, mas também a mesa da Assembleia Geral e os órgãos regionais. Por outro lado, em relação à própria ordem, onde a Direção Regional da Madeira se insere, devo dizer que a ordem é uma ordem muito recente. Vamos agora no nosso 14º aniversário. É uma ordem que tem cerca de 12 mil e poucos sócios, uma idade média jovem, 40 anos, e 2/3 dos seus membros são licenciados em Finanças ou Gestão. A Ordem aparece já numa fase nova deste ordenamento das profissões reguladas e, portanto, não tem, nem nunca teve, qualquer barreira à entrada no mercado de trabalho. O que quer dizer que, quando agora sabemos que têm que se adaptar as regras das ordens profissionais em Portugal àquilo que na Europa é prescrito em matéria de regulação destas ordens, a Ordem dos Economistas está tranquila, porque efetivamente, juntamente com a dos biólogos, são as únicas que não têm barreiras à entrada no mercado de trabalho. Ou seja, há agências de acreditação das escolas e dos cursos, a partir daí há regras para entrar na ordem, entra-se como estagiário ou entra-se como efetivo, e se entra como estagiário, obtém-se depois o volume ou o número de créditos necessários para passar a efetivo, ou seja, é a adaptação dos critérios de Bolonha à questão do licenciado e depois do mestre, e a partir daí a Ordem não tem nenhuma intervenção em matéria de exames suplementares para as pessoas entrarem em mercado de trabalho. Tem sim uma função muito agregadora dos licenciados em Ciências Económicas, tem sim uma ação interventora relativamente discreta, mas relativamente também, diria, com alguma importância na vida da sociedade portuguesa, na vida económica e na vida social e política, se assim quiserem. Tem uma independência total em matéria, como imaginam, de partidos ou de outras ligações e, além disso, faz trabalho. Todo o trabalho que quer o Dr. Eduardo Jesus, quer eu, quer todos os que aqui estão, e há aqui vários membros dos órgãos nacionais, fazemos, como imaginam, é pro bono, é com gosto, mas faz-se muito trabalho. Neste momento, apenas como informação, eu gostaria de deixar a seguinte, é que a Ordem acaba de lançar uma bolsa de emprego com a colaboração de várias empresas, Michael Page, ACE, etc., para ter realmente uma bolsa congregada de todas as vagas que as pessoas licenciadas em Economia, em Finanças, em Gestão e em cursos, portanto, destas áreas, possam ter conhecimento e depois possam concorrer, porque, como imaginam, não temos uma situação desesperada nesta área de desemprego, mas temos uma situação difícil em duas áreas, ou em dois segmentos. O que está a entrar, vindo das escolas, e de algumas escolas, e aquele que, de repente, fica desempregado naquela faixa etária dos 50 anos. Portanto, essa é uma função que a Ordem faz e que pensamos ser útil, e a outra é a questão de examinarmos a realidade e termos determinado tipo de observatórios a funcionar, determinado tipo de trabalhos, de estudos, de preparação
digamos, muito alargada e vou já dizer-vos os 3 observatórios que neste momento nós temos em andamento. No primeiro tem a ver com a história do crescimento económico. Nós, Ordem, juntámos um grupo onde está também a Ordem dos Engenheiros, onde está a CIP, onde está o Projeto Farol, onde está o Fórum de Administradores de Empresas e, muito recentemente, e após 9 meses de trabalho de docentes e académicos de várias universidades, ISEG, Católica, de pessoas das empresas, de pessoas do empreendedorismo, mais recentes, mais novas, com ideias mais inovadoras, estabelecemos um documento a que chamamos Missão Crescimento e que agora tem um observatório. Esse observatório passa a funcionar regularmente, cada 3 meses, e observa nas medidas que propusemos para o crescimento do país e que devem ser, portanto, paralelas a este programa de austeridade que estamos a cumprir, observa e classifica a capacidade de realização ou a necessidade de outro tipo de medidas para atingir determinado fim. O segundo observatório tem a ver com a longevidade e foi-nos proposto exatamente por professores do ISEG, nossos membros, Fernando Ribeiro Mendes, Carlos Pereira da Silva, e será um observatório sobre a questão da longevidade, do envelhecimento e das suas várias ligações a vários domínios, à poupança, etc., à saúde. E, por último, um terceiro observatório que também arranca agora sobre as doenças civilizacionais e o peso económico que elas têm no tecido português. É um trabalho dirigido, em termos médicos, pelo professor Carrageta e dirigido em termos económicos pelas pessoas que são membros da Ordem e também com a colaboração de docentes, de doutorados desta área da ciência económica e que vai contar com análises sobre aquilo que são consideradas as 4 doenças civilizacionais e o peso que têm nos custos suportados por todos nós. A obesidade, a diabetes, o colesterol e a questão da tensão arterial, da hipertensão. Estes são alguns dos trabalhos da Ordem que justificam, portanto, aquilo que nós temos no nosso portal e que publicamos, mas a Ordem, como já viram, está também representada regionalmente. Aqui na Madeira, muito bem, viram pela apresentação do Dr. Eduardo Jesus, que é completa, o que, não só no turismo, mas noutras ideias gerais, cobre toda esta atuação aqui dos colegas, e são muitos, que são membros da Ordem e que colaboram connosco. Nos Açores, que é a delegação regional mais recente, e que tem uma dificuldade acrescida, que é a dispersão pelas ilhas, e no Norte, que abrange toda a parte do país acima de Coimbra e que também é uma direção regional, uma delegação regional muito ativa. Nós atravessamos uma fase difícil, aliás, o Eduardo disse há pouco e citou várias questões que se prendem, como imaginam, à questão do financiamento, à questão da possibilidade de as realizar, mas todos sabemos que, pelo menos os mais velhos, aqui há muita gente nova, mas os mais velhos, os da minha idade, que, sendo esta a terceira vez que temos uma intervenção externa nos últimos 35 anos no país, tivemos nos anos 70, nos anos 80, temos de novo, nós temos que encará-la como a possibilidade de reconhecer que estávamos a viver um determinado tipo de configuração da sociedade nas suas várias esferas, económica, social e política, que tem que ser descontinuada, não há condições para a continuarmos, tem que se concretizar depois uma estratégia de ajustamento e tem necessariamente que assentar essa estratégia de ajustamento em reconfiguradores que eu citaria, terão que ser a União Europeia, terá que ser o nosso posicionamento e a nossa política de alianças, terá que ser a articulação depois entre o Estado, a banca e as políticas públicas. Esta articulação entre os 2 primeiros reconfiguradores, a União Europeia e o posicionamento e a política de alianças, vai determinar depois as políticas públicas de infraestruturas físicas, digitais e humanas, assim como as industriais e as de reorientação externa da economia portuguesa. Há, portanto, uma descontinuidade para depois reconfigurarmos de novo a maneira de viver em Portugal. Penso que temos todos que o fazer, vemos como é doloroso, como é um período que está a ser, pensamos nós, longo, mas previsível. Temos alguns dados positivos, nem tudo é negativo. Portugal continua a ter não só muitos casos de empresas médias e pequenas bem-sucedidas, com produtos inovadores, com capacidade de gestão e afirmando-se, embora imaginam que
com volumes e representatividade relativamente pequenas, consegue também, nesta descontinuidade que eu vos falo, meter alguns sinais. Reparem que o facto de as economias emergentes estarem a ter interesse por Portugal, investirem em Portugal e virem entrar exatamente em empresas consideradas um pouco como que o melhor que Portugal tem, é um sintoma de descontinuidade, mas é um sintoma de interesse pela economia portuguesa. As próprias, é conjuntural, mas as próprias sessões dos leilões de dívida pública têm sido bem-sucedidas e, portanto, há sinais que são positivos dentro daquilo que todos nós estamos a encarar como um período difícil e que nos faz atravessar com mais austeridade e, eu diria também, com mais capacidade de sofrimento do que anteriormente este momento, mas para o qual nós, e agora já como Ordem de Economistas, nós entendemos que em paralelo deve ser exatamente desenvolvido tudo no sentido do crescimento, no sentido da criação do emprego, no sentido da atração de investimento, quer ele seja investimento português, quer investimento estrangeiro, mas aqui sabem como eu que efetivamente é muito importante atrair o investimento estrangeiro. E atrair o investimento estrangeiro para setores onde possa haver desenvolvimento, onde possa haver formação dos trabalhadores e onde possa haver depois a integração das empresas em redes, que é também muito relevante que Portugal tenha as suas empresas introduzidas em redes e haja uma conectividade entre o que se passa aqui e o que se passa nos outros países. Ora, detendo-me agora mais no que é a conferência deste ano e na questão da cultura, é um tema extremamente importante e extremamente entusiasmante. Penso que vamos todos, eu próprio, aprender muito durante os 3 painéis que vão compor o dia de hoje. Todos eles têm pessoas extraordinariamente capazes e extraordinariamente com provas dadas daquilo que sabem fazer. Funchal é uma cidade... Com certeza que nos vão falar disso. Só gostaria de dizer-vos que este turismo, quer doméstico, quer internacional, que tenha exatamente sobre a cultura o seu foco, deve ser incrementado. É lento, como sabem, é efetivamente um outro, talvez, segmento de turismo que se vai pretender atingir, mas as provas aí estão, pela Europa fora e noutros cantos do mundo. Na Europa, que eu conheço melhor, evidentemente, há muitos anos, sabem isso, que em países da Europa Central este turismo cultural atrai muitíssimos turistas de todo o mundo. Ele faz-se quer através do património, quer através da música, e o Eduardo disse há pouco que é verdade, é um modelo que assenta na cooperação, mas assenta também numa grande competitividade. Vejam no caso, por exemplo, da ópera ou da música clássica, que os vários festivais europeus, todos eles competem todos os anos para atrair mais turistas entre o que se faz na Áustria, por exemplo, em Salzburgo, ou o que se faz na Alemanha, em Bayreuth, ou o que se faz na Suíça, em Bregenz. Portanto, há uma competitividade também grande neste setor, mas é preciso pô-lo em marcha e penso que se dermos uma pequena ajuda que seja com a conferência de hoje, para que ele seja mais repensado, para que ele seja mais estimado e possamos reunir quer os elementos humanos necessários, quer os elementos financeiros, então teremos conseguido o nosso objetivo. Para já, agradeço o tempo que me deram e desejo um bom dia de trabalho. Bom dia.